Oi, gente, tudo bem? Então eu vou fazer agora um comentário sobre as questões do formulário Ameaças ao Projeto Português, tá? O que eu resolvi fazer aqui pra gente poder, pra ficar claro pra vocês? Eu coloquei a questão, né? E vou fazer algumas considerações. Então, eu destaquei nas cores. Vai ser bom que vocês podem ir pausando o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Aqui tinha a introdução, né? Não vou ler ela toda e vou direto para não ficar cansativo. Então, ó, considerando o exposto, cite duas motivações da França ao ocuparem a parte da colônia portuguesa. O que eu estou destacando de amarelo? Que é o enredo, certo? A pergunta. E ela tem que estar na resposta. Lembre-se sempre disso. Eu vi bastante questão que não tinha a pergunta na resposta. Lembre-se que isso dá segurança para vocês. E o azul está destacado a ideia do que está sendo pedido. No caso, citar duas motivações. Eu peguei esse de um aluno X lá para só vocês verem comentários. Né? Ele começou bem, né? Considerando ou ela, não sei. Considerando o exposto, a França tem como uma das motivações para a ocupação em uma parte do território brasileiro a perseguição católica aos protestantes durante a Contra-Reforma religiosa. Tem muitas partes que eu risquei, ó, por exemplo essa, na qual fez com que milhares de protestantes europeus no século XVI fugissem da Europa para a América. Essa informação não está dentro do que está sendo pedido, que a gente tem que pensar duas motivações da França. Aqui está explicando contra a reforma, não precisa, e se for explicar, tem que ser mais objetivo. Por ter tradição católica, então eu incluí isso, em 1555, os franceses fundam a França Antártida, no Rio de Janeiro, com o intuito de criar uma comunidade com influência protestante. Ponto. Esta ocupação dura 2 anos e então, no conflito bélico contra os portugueses, são expulsos. Aqui precisa ter continuidade, né? Então ponto final, né? Anos mais tarde realizam outra tentativa. Agora no Nordeste, mais especificamente no Maranhão. Então o vermelho eu fui pontuando coisas que estavam faltando nessa resposta. Além do mais, essa resposta só citou uma motivação, lembrando que são duas. Essa daqui é um exemplo de uma resposta muito boa. Ó, duas motivações da França ao ocuparem parte da colônia portuguesa no Rio de Janeiro e depois no Maranhão foram a vontade de expulsão de um projeto mercantil, de expansão de um projeto mercantil, uma vez que os mares eram predominantemente dominados por Portugal e Espanha, e as perseguições religiosas sofridas pelos protestantes franceses. Então, ó, uma motivação, duas motivações. Em decorrência da resposta católica às reformas religiosas ocorridas em toda a Europa, conhecida como Contra-Reforma, o que levou a procurarem novas localidades para fugirem da repressão. Isso é interessante, porque ó, tá vendo que eu acrescentei o Contra-Reforma, tudo que está em vermelho é eu que acrescentei, e eu não expliquei a Contra-Reforma, porque isso dá base para que a pessoa que está lendo saiba que eu entendo do contexto, mas não precisa explicar. O que faltou em quase todas as respostas é essa parte que está aqui em rosa, que é dar um sentido para o que você está falando. Então, ó, neste sentido, fica claro quantas terras brasileiras eram lucrativas a ponto de estar no foco de disputas internacionais. Lembrando que disputas internacionais, ó, eu tirei daqui, tem escala internacional, tá? Então, isso ficaria muito bom nessa questão aqui. Bom, a outra. Explique o porquê o rei da França, Francisco I, ter citado Adão. Essa daqui eu vou pedir que vocês deem um pause e avaliem, tá? Que aí vocês conseguem ler com calma. E eu não vou focar nela para o vídeo não ficar muito comprido. Mas aqui dá para vocês irem vendo o processo. Ó, fui riscando algumas coisas, acrescentando outras, para poder dar mais sentido nessa resposta. Então, novamente, eu peguei de um aluno ou de uma aluna e fui acrescentando. Então, só para retomar, né? Pausem aí e depois vocês podem continuar que aí fica claro. Eu coloquei os pontos principais. Então, no caso aqui, tem que falar ó, do quanto o poder católico ele está presente no Tratado de Tordesilhas, né? Então, se o catolicismo ele é o meio de divisão do mundo entre Portugal e Espanha, como que a França, né, que é católica, não foi inserida nisso?
por isso que ela o rei vai citar o caso de Adão, né? É uma ironia, é uma frase muito interessante para a gente pensar o quanto a Igreja Católica estava atuando na divisão do mundo, ou seja, revela aqui o poder católico no período. Bom, a outra, essa daqui eu achei, fiz de uma forma diferente, né? Então, vou dar um tempo aí para vocês, se quiserem pausar, lerem o enunciado, tá bom? E vamos para resposta. Eu peguei 3. Eu peguei a de um aluno ou de uma aluna aqui, que é essa daqui, e eu apresentei como ficaria melhor essa resposta, como que ela ficaria melhor, porque está faltando alguns elementos. Aqui eu já não coloquei as cores, porque você já tem que começar a internalizar essa questão dos 3 elementos, a resposta, a pergunta e o sentido. Então aqui, né, vocês podem ler aí, eu foquei nessa questão, em um Nordeste cuja a base econômica era os engenhos de açúcar. Isso é muito legal, só que está faltando a contextualização, né? No século XVII, os engenhos de açúcar eram a base econômica da América Portuguesa. E isso é uma boa introdução. É o que esse estudante ou essa estudante quis fazer aqui, mas acabou escorregando. Então, por isso que é importante sempre começar com uma frase, porque isso dá mais segurança para vocês. Então, o que seria uma resposta boa, né? Essa daqui vocês vão ver que eu peguei essa, deixa eu dar um menos um aqui. Vocês podem comparar. Então, como essa daqui se tornou essa, certo? Então, esse é um momento que vocês podem pausar o vídeo e analisar. E essa daqui é uma resposta de um aluno ou de uma aluna também, mas que está plena, né? Então, não precisa fazer considerações. Então, uma das motivações para a Holanda ter ocupado o Nordeste brasileiro por 2 décadas foi sua relação com o açúcar vindo do Brasil. Gente, eu não preciso ler, né? Vocês pausam aí e vocês conseguem ler. É muito importante que se entenda sobre conflitos nesse momento, sobre a Espanha e tudo mais. Aqui tem uma estrutura muito de segunda fase, tá? Aqui, colocou sentimento de vingança. Eu colocaria disputa internacional, tentar usar um vocabulário que não denote tanta emoção. Mas, de uma maneira geral, essas seriam as minhas considerações. No caso da Holanda, aqui, né, é citar a União Ibérica, que também está numa questão que bastante pessoas erraram lá no formulário sobre a questão da União Ibérica, eu ia falar coroa ibérica, da União Ibérica. Então, essa é a palavra-chave. A invasão holandesa tem a ver com a União Ibérica. No caso do grupo de humanas também, eu coloquei da questão de Palmares, para a gente poder refletir um pouco sobre o caso de Zumbi e tudo mais. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esses comentários aqui. De uma maneira geral, ficou muito bom assim, o conteúdo. Ainda insisto na questão da forma, tá bom? Vocês precisam prestar bastante atenção. Em breve a gente faz de novo para vocês tentarem consertar, certo? Falou, um beijo, um abraço, tchau, tchau.